vem chamando bastante atenção sobre o número de crianças internadas aqui no Rio Grande do Sul, tanto em emergências ou até mesmo já em uma situação um pouquinho mais com agravação nos problemas respiratórios. O porquê que depois de um tempo a gente volta a ter agora estes aumentos de casos de crianças com síndromes respiratórias com problemas, doutora? Olha, os problemas respiratórios, eles são recorrentes, né? Acontecem todos os anos, principalmente nos meses de outono e inverno. O que aconteceu foi que nos últimos 2 anos, a gente teve uma diminuição do número de vírus respiratórios de crianças infectadas, muito em função das crianças estarem em casa, não estarem na sala de aula, na creche. Então, foram 2 anos atípicos para nós pediatras, a diminuição do número de vírus respiratórios. E esse ano, os vírus voltaram a circular. Então, o que aconteceu? Nesse ano, os vírus voltaram a circular, provavelmente porque as crianças voltaram para as escolas, né? E em alguns momentos, infelizmente, em algumas situações, retiraram a máscara, talvez tenha sido um pouco precoce. Então, esses outros vírus acabaram aparecendo mais, né? E também pegaram essas crianças com uma imunidade diferente, né? Ainda não tinham entrado em contato com tantos vírus, e provavelmente seja essa uma das razões que elas estão adoecendo bastante nesse ano de 22. E até a gente comentava com o próprio pessoal da saúde do estado do Rio Grande do Sul sobre esses mitos e verdades de o ficar mais em casa acaba deixando tanto a criança como também o adulto sem anticorpos. Isso é mais ou menos assim ou isso é um mito que às vezes acaba sendo repetido diversas vezes e as pessoas acabam acreditando nessa situação? Na verdade, precisa se expor para criar anticorpos, né? Então, algumas doenças a gente vai se expor e ter anticorpos do resto da vida, e algumas não, a gente vai ter anticorpos apenas por um período, né? E realmente, assim, às vezes as pessoas confundem isso com baixa imunidade, né? Na verdade, não é baixa imunidade, é uma imunidade que funciona e está reagindo quando a criança fica doente ao entrar em contato com um vírus que ela ainda não conhecia, né? Então, o mito que eu ouço mais, assim, é a questão da imunidade baixa, que não é exatamente isso que acontece, né? Tem algumas crianças que têm realmente doenças imunológicas. Essas, sim, vão ter quadros mais graves, com comparação com as outras que não têm problema de imunidade. Quais são as doenças respiratórias mais comuns em crianças nessa época do ano? Olha, nós temos atualmente muitas crianças pequenas com vírus inicial respiratório. É um vírus que causa bronquiolite. É uma doença dos bebês, uma doença em menores, ela tem repercussões maiores nas crianças antes de 1 ano de idade. Então, esse ano a gente está vendo muitas crianças com esse vírus, que nas crianças mais velhas e nos adultos é um causador de resfriado, de coisas mais leves. Mas no bebê pequeno acaba dando uma infecção mais importante. E outros vírus também, a gente hoje em dia tem alguns testes que já pode identificar, né? E o que eu notei, assim, nós temos visto aqui em Santa Maria, é a volta da influenza nas crianças, né? Então, infelizmente, não sei te explicar exatamente o que acontece ou aconteceu, mas houve um baixo número de crianças vacinadas, pelo menos aqui no nosso município, que foi liberada já para todas as faixas etárias e ainda tem muita vacina que não foi aplicada. Então, influenza também é um vírus que está acontecendo bastante. E influenza é uma doença que tem vacina, né, e que tem tratamento. Talvez por isso o pessoal tenha relaxado um pouco na questão da vacinação. No ano passado até se explicava que era muito aquela ânsia de tomar a vacina contra a Covid-19 e acabava deixando de lado a vacina contra a influenza, contra a gripe, e esse ano não tem desculpa, é necessário que as pessoas se vacinem, inclusive as próprias faixas etárias menores, que é o nosso principal assunto, que são crianças de 6 até aproximadamente 10 anos de idade, podem tomar essa vacina, né? Sim. Essa faixa etária que o Ministério inicialmente propôs era até os 5 anos, né?
Mas com a baixa procura foi aumentada, a faixa etária está praticamente liberada. Pelo menos por aqui, eu acho que no estado, não existe mais a restrição da idade. Então, quem quiser se vacinar pode procurar um posto que vai provavelmente encontrar a sua dose. Quais são os cuidados mais básicos que nós adultos deveremos ter para evitar que crianças, o meu próprio exemplo em casa, frequentemente a minha filha que vai completar 1 ano semana que vem, tem problemas com bronquiolite. E é algo que eu tenho cuidado bastante em relação a isso. Mas quais são os cuidados mais básicos que as pessoas têm que ter para evitar de levar esse tipo de vírus para casa, já que a maioria dessas crianças acaba tendo problemas respiratórios? Olha, a higienização das mãos ainda é a ferramenta mais eficaz assim, para a não transmissão. Então, higienização das mãos com água e sabão, ou mesmo o uso do álcool gel, né, que se torna mais prático, né, e a gente pode fazer com mais frequência. E a coisa principal que eu acho que todos devem ter em mente, assim, evitar ir ao trabalho, ir à escola, se estiver doente, né, se estiver com um quadro de gripe, tipo com febre, né, com tosse, com espirros, principalmente o paciente que está com febre. O ideal é que ele não circule, que ele diminua a sua circulação e no domicílio use máscara quando estiver doente, né, quando estiver com esses sintomas que provavelmente são de algum vírus respiratório transmissível. Essas são as principais medidas. E em relação aos pais que devem ter o cuidado com as crianças, quais são, além dessa situação que também, como pai, utilizando novamente o meu exemplo, a gente também evita de levar a criança para a escola quando está com um tipo de síndrome gripal, com dor de cabeça ou até mesmo com um resfriado. E em relação a isso, a gente sabe que é bem difícil manter a criança sob controle, tem que ter o contato com outras crianças, mas qual é o principal recado que você deixa para os pais em relação à própria preservação das crianças em relação a essas síndromes gripais para evitar que outras crianças acabem se contaminando? Isso que eu falei antes, a restrição da circulação da pessoa doente, né? Tanto criança quanto adulto. Então, se ela tem, o que a gente precisa, às vezes, e é difícil, é diferenciar um quadro gripal de uma rinite, né? De um quadro pré-alérgico. Então, na verdade, o que a gente precisa restringir é aquela criança que está com síndrome gripal, que envolve febre, né? Que tem sintomas respiratórios mais evidentes, que não são, assim, um simples resfriado. O resfriado comum, ele é facilmente transmitido também, mas não tem uma repercussão tão grande quanto os outros vírus, né, que causam febre. Então, a minha recomendação para os meus pacientes, onde eu trabalho, é essa. O paciente com febre não deve ir à escola, nem deve ir trabalhar, se for adulto, né? E se não tiver condições disso acontecer, usar uma máscara potente. Então, às vezes, o paciente não pode, a criança não pode deixar de ir, ou o adulto não pode deixar de trabalhar. Ele poderia, então, estar usando uma máscara tipo N95, que daí vai proteger parcialmente, né, a transmissão. Infelizmente, na minha opinião, a retirada das máscaras nas escolas foi meio... eu não indicaria naquele momento quando foi liberado, né? Porque a máscara não é só para a Covid, né? Ela protege contra todos esses outros vírus. Claro, quando as crianças conseguem usar a máscara, né, adequadamente. Então, seria as crianças um pouco mais velhas que poderiam ainda estar de máscara e protegendo os menores e os idosos. Eu, na minha opinião, sim. Eu acho que deveria ter sido mais planejado, talvez, né? Escalonado a retirada das máscaras conforme a faixa etária, né? Aquela faixa etária pequenininha, ela realmente não consegue usar a máscara, né? Para essas crianças, talvez os cuidadores, os professores mantivessem a máscara, os adultos, e de repente diminui um pouco a circulação de vírus, né? Mas a minha experiência é que as crianças, quando bem orientadas pelos pais, elas fazem uso sim, da máscara. O problema é que alguns familiares não querem usar a máscara e eles não dão um exemplo da criança, né? Então a criança não acha importante. Mas o que eu vejo na minha prática, assim, as crianças aderem bem à máscara. As que podem usar, né, acima de 5 anos, assim, elas aderem bem à máscara, é tranquilo. Com relação às doenças respiratórias nas emergências, eu acho que o pessoal às vezes se afoba muito, né? E aí, no primeiro dia de febre, por exemplo, já procura a emergência. Então, fica lá na emergência junto com outras crianças. Eu sempre brinco que vai com uma coisa e ganha outra.
porque pelo menos aqui na nossa cidade as esperas são super longas, né? Ficam 3, 4 horas, às vezes, no mesmo ambiente, esperando por uma consulta, o que não é recomendado, né? Se a criança está em bom estado geral, se alimentando quando ela não está febril, ela pode aguardar um pouco e ver se isso não é um quadro viral, que vai se resolver sozinha, com remédios caseiros, sem necessidade do uso de antibióticos, né? Já que a gente está falando aqui de vírus, né? E os vírus não são tratados com antibiótico, né? Então, na verdade, talvez seja um excesso de prescrições por esse excesso de pessoas doentes, né? Acaba mais gente usando antibiótico de maneira desnecessária, né? Que é ruim para o paciente, é ruim para o ambiente, né? E até ainda estamos enfrentando a falta, né, de alguns antibióticos que talvez sejam necessários em outras situações, né? Exatamente. E até também era uma outra pauta que também a gente traz à voga nesse momento, de antes de procurar as unidades, seja aqui em Frederico Westphalen, que tem o HDP, tem as UPAs, tem os postos de saúde também em toda a nossa região de Frederico Westphalen, que você deve conhecer. É necessário também que antes de qualquer situação, de consultar o pediatra, né? Pelo WhatsApp mesmo, até mesmo o teleatendimento, que as pessoas ainda têm um certo preconceito em relação a isso, né, doutora? O WhatsApp ele serve para a gente dar uma orientada, assim, geral para o paciente, né? Não se configura uma consulta, né? O WhatsApp. Claro que existem agora telemedicina, né? Consultas esse tipo de consulta é muito válido ainda. Aqui na nossa região a gente tem na Unimed de Santa Maria, que tem uma teleconsulta. Mas o seu pediatra, a gente consegue geralmente dar uma orientada para a família. Tipo assim, pode procurar um pronto-socorro amanhã, ou espera mais um dia ou 2 dias, e não sair correndo na primeira febre, na primeira tosse da criança, né? Porque agora nós estamos vivendo um momento de muitos vírus, e a grande maioria deles é autolimitada, né? À exceção do vírus da influenza, os outros todos não têm tratamento específico, né? Aquela velha receita da vovó, assim, né? Um chazinho, um repouso, hidratação, uso de antitérmico, de higiene nasal. Esse tipo de coisa é bem mais eficiente do que os próprios antibióticos, né? Quando se trata de vírus. Então, na verdade, eu acho que às vezes dá um exagero na procura, assim, uma preocupação excessiva dos pais. A minha orientação geral é o seguinte: se a criança quando ela está sem febre, ela está disposta, brincando e comendo, provavelmente ela tem uma infecção viral. E aí ela não precisa ir no pronto-socorro no primeiro momento. Se após 2, 3 dias o quadro não melhora, não mostra sinais de melhora, né? Então talvez seja de se pensar um pouco mais na hora de decidir de ir para o pronto-socorro. Agradecendo a Maria Clara da Silva Valadão, que é infectologista pediatra e que também integra a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Maria Clara, prazer falar com vocês, porque eu sou de Palmeira das Missões. Já quase vizinha nossa. Eu nasci aí, mas vim para Santa Maria muito cedo e moro aqui até hoje, mas sou da região aí. Palmeirense de coração, então. Palmeirense de coração. Então, muito obrigado. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Tá bom, muito obrigada pela oportunidade.